e eu tenho muita alegria de receber Daniel Martins de Barros. Bem-vindo, Dani, bem-vindo. Olá, Doutor olá, Daniel Martins de Barros. boa noite. Boa noite, bem-vindo. Prazer Médico estar aqui. psiquiatra, um colunista do Estadão e um autor que eu já vou começar logo confessando o meu pecado. Tô com inveja, hein, meu? Eu tô com inveja. Ó, tô com inveja da sua capacidade de produção. O conteúdo eu não vou nem falar, mas, cara, que texto delicioso o seu. Eu falei, será que um dia eu vou escrever assim, rapaz? Tomara que dê Que isso. certo. Parabéns, Daniel. Mais um texto. Hoje o texto é esse aqui que eu quero recomendar para você. Leitura imprescindível, imperdível. Olha, tem conteúdo, tem informação, tem esclarecimento, tem provocação, tem humor, tem desafios e é um texto sensacional. Viver é melhor sem ter que ser o melhor. Viver é melhor sem ter que ser o melhor, do meu amigo Daniel Martins de Barros. Daniel, por onde a gente começa essa conversa? Aliás, olha, essa live de hoje, às 18 horas, desde que nós começamos o quarta-feira às 18 horas, você é o primeiro convidado. Então, Olha a honra. bem-vindo. Estamos começando muito bem, padrão alto, régua alta na nossa live, tá bom? Vou começar Então, primeiro vamos lá. agradecendo os elogios, agradecendo o convite. Sempre um papo muito legal nosso. Enfim, a troca de ideias é sempre enriquecedora. Eu consigo escrever bastante assim, porque eu não preciso pregar todo domingo, né? Então, eu tenho Tem essa esse detalhe vantagem. aí. Boa, E agora estou com um boa. pouquinho mais de tempo. O Estadão cancelou geral, um monte de coluna, né? Cancelou a minha, Ah, cancelou a do Marcelo Rubens Paiva, cancelou ah. é, as outras de saúde também. Pô, Mas enfim, tirou os caras legais e deixaram lá. já tô me movimentando, aí estamos reativando a minha coluna na revista Galileu, Que que eu legal. escrevi durante 2 anos. Rendeu até um livro, Tubo de Uhum, Ensaios. uhum. E então estou me movimentando, aí tem novidades em breve. Mas é isso, eu estava preparando anteontem um curso, a Casa do Saber me convidou para fazer um curso desse livro, né? Desse agora é o novo, do Desse Viver é Viver é Melhor sem Melhor? Viver Melhor. É. E eles gostaram, leram e tal, falaram, tem a ver com a casa, você não quer fazer? Aham, Aí foi engraçado que eu estava fazendo uns apontamentos, né? Porque eu não ia usar é. slide, eu ia falar, são 4 capítulos, Sei. e eu ia falar uma aula por capítulo, né? Uhum, E aí comecei a fazer uns apontamentos para não esquecer nada e tal. A Bárbara chegou, né, minha filha mais nova, 10 anos. é. Ela falou, o que você está fazendo? Eu falei, não, estou aqui escrevendo os negócios, estudando. Ela viu que era o meu livro. Mas é o seu livro, você não sabe o que você escreveu? Não. Excelente. Foi muito bom, mas foi legal Sensacional. fazer isso, assim, revisitar o livro antes da nossa live. Ah, que E, bom. e eu vou concordar, assim, com muita gratidão a Deus mesmo. O C.S. Lewis que fala, né, sobre humildade. É, Humildade não é falsa modéstia, né? Humildade é você sim. ser grato a Deus por aquilo que você tem. E, de fato, esse livro ficou muito legal. Eu estava lendo ele para fazer a aula. Você também É gostou, muito né? legal, gostei. Falei, que legal, esse é um livro que eu gostaria de ler. Ah, que bom. Mas ele realmente ficou muito bom. Parabéns mesmo. Eu acho que é, ele ficou bom no conjunto, Daniel. A maneira como você apresenta, o estilo seu de escrever, tudo, mas eu achei extremamente relevante você ter buscado essas máximas do arcadismo, é, e me esclareceu coisas interessantes, mas eu preciso que você. Eu não sei pronunciar essas coisas aí, não. Quais são essas máximas aí? Eu Me também ajuda a não sei, falar. eu finjo que eu sei, eu falo com Áurea seriedade. mediocritas. Áurea mediocritas. Áurea Áurea mediocritas. mediocritas
Depois a outra é Inutilia Truncat. Nutilia truncat, isso aí. Ah, a gente fala como está escrito mesmo, né? Eu falo assim, eu falo com seriedade, o povo compra. Fugere Urben O e Jerry Urban Carpe Diem. e Carpe Diem, essa todo mundo conhece. Tá. Olha, eu gostei muito, mas vamos começar. Fala um pouco aí. Por que você quis escrever? Eu sei que aqui na introdução você explica um pouco, né? Que essas É, máximas do arcadismo têm tudo a ver com o nosso mundo contemporâneo. Elas têm essa perenidade, né? A sabedoria, ela é perene, né? Não é literatura de consumo e descarte. Então é muito bacana isso. Mas de onde você achou? Por que você teve vontade de escrever esse livro? O que aconteceu com você? é uma história bem interessante, Ed, porque o título ele é um alívio, né? Quando você lê assim, viver é melhor, sem ter que ser o melhor, você fala, nossa, que bom! Que pena que eu não ouvi isso antes, né? É. E o livro não fala só disso, mas tem um capítulo muito importante sobre isso, que fala sobre justamente o Aurea Mediocritas, né? Sobre a mediocridade de ouro. E começou, a ideia toda começou quando eu fui chamado para uma. Eu tô aqui ainda, achei que eu tinha caído. Tá aqui. Para dar uma aula, para fazer um curso lá, uma live e tal, que era de alta performance. Fala, do que você quer, o que você quer falar? Não, sobre o que eu tenho que falar? Não, é um curso sobre alta performance. Mas me deu uma preguiça, rapaz. Eu falei, não, alta performance. Não pode ser média performance? Dá para ficar assim no meio termo? Aí eu brinquei, falei assim, eu devia fazer um livro, assim, o Como Ser Feliz na Média, Bem-vindo à Mediocridade. E comecei a brincar com essa ideia da mediocridade, puxa, por que a gente tem que estar sempre no topo e tudo mais? E lembrei desse lema do arcadismo. Lembrei dos meus tempos de escola, De escola. vantagens de ser nerd, né? Assim, você lembra de umas coisas de escola. E lembrei do Aurea Mediocritas, que falava mediocridade de ouro. Aí fui atrás desse lema para elaborar essa ideia, né, ver se saía alguma coisa, e relembrei, né, os outros temas do arcadismo. Falei, pô, tem um negócio aqui, né? Aqui tem alguma coisa, porque os caras, no século XVIII, estavam resgatando os pensadores gregos da Antiguidade Clássica. Então, era uma coisa que tinha sido relevante na Antiguidade Clássica, era relevante para o século XVIII, e eu olhei e falei, pô, mas isso é relevante para hoje em dia. E aí que veio a ideia, né? Tem valores, tem sabedorias, tem coisas que são perenes, que tocam a essência do que é o ser humano, e a gente pode ter uma vida melhor no sentido de uma vida mais plena, uma vida mais profunda, uma vida mais completa, raciocinando, refletindo sobre essas pérolas de sabedoria que estão desde sempre e mais, estão em todos os lugares. Está na filosofia, está na religião, está no cristianismo, nas outras religiões. São algumas daquelas coisas que todo mundo que está pensando no bem pensa, né? Eu adorei essa sugestão de título que você fez aqui, ó. O segredo da baixa performance, a mediocridade como chave para a felicidade. Sensacional. Agora, o que me chamou a atenção, Daniel, é que as outras máximas, né, do aproveite o dia, do Carpe Diem, que ficou bem famoso com Sociedade dos Poetas Mortos, né, que desde a nossa juventude a gente escuta essa expressão. Eu não lembrei eu não sou nerd de lembrar do ensino médio, eu lembrei de Sociedade dos Poetas Mortos. O outro, o Fugere Urben, a cidade não é um lugar de paz e tranquilidade, né? O outro, cortar o que é supérfluo. Então, o que me chamou a atenção é que se eu falo assim, ó, Daniel, você tem que cortar o que é supérfluo na sua vida, não choca muito, você diz, tá, vale, não precisa pensar muito para concordar. Tem sentido. Né? A cidade não é um lugar de paz e tranquilidade, para quem mora num grande centro urbano, uma megalópole como a gente mora em São Paulo, tudo bem. Claro, não é mesmo, mas é o contrário, que a gente reclama do estresse e tudo mais. Aproveite o dia que a vida lhe oferece, também é legal. Agora, quando você fala, cara, seja medíocre, aí você fala, não, aí não, pô. Esse é o lance, aí exagerou. Esse é o lance, né? Seja medíocre. Então,
é uma crítica a essa tirania da alta performance, né? Ser o melhor, essa cultura coach que invadiu o nosso mundo aí bem recentemente, Uhum. né? De você tem que ser o máximo de você mesmo, você tem que realizar o máximo do seu potencial, essa coisa, essa insistência. Tá, mas fala um pouco sobre ser medíocre. Aliás, você faz uma provocação que eu não percebi se você respondeu ou eu não consegui pegar. Quando foi que ser medíocre passou a ser um demérito? Pois é, pois é. Quando foi? Essa é uma eu não pontuei assim cronologicamente, né? É. Até porque esse livro você viu é um livro que ele é mais escrito mais numa sentada, assim, não é que nem o Rir é Preciso, que tem, é quase uma Uhum, tese de uhum. doutorado, né? Sim. Esse é reflexivo e tal, mas eu não sei exatamente quando, mas eu proponho um como, né? Então, Sim. só para a gente entender, assim, qual que é a ideia, né? O primeiro, assim, todos os elogios à editora Sextante que topa essas minhas ideias malucas, né? É. Uma editora de autoajuda que fala, né, da vitória e fala de alcançar e tudo, de repente topa fazer um livro falando, escuta, não dá para ser o melhor, e até, vou dizer, hein, é melhor sem ter que ser o melhor, e eles Uhum. topam e a coisa vai bem. E o medíocre, né, ele é ofensivo hoje em dia. Você fala assim, isso é Isso. medíocre, É um você... xingamento, né? Xingamento. Só que medíocre, a rigor, significa o que está na média. Uhum. Medíocre é o que está na média, não é aquilo que está despontando, nem aquilo que é horroroso. É Uhum. medíocre, tá? É mediano. E mediano também, se você pensar em mediano, já também tem uma conotação negativa, né? Mediano, é mais ou menos. Agora, na antiguidade grega, isso era um valor que os Uhum. Árcades resgatam. Eu cito o mito, né, do Ícaro, o Uhum. Dédalus, né, o pai dele, está falando, É. filho, eu vou te dar um conselho, a gente vai fugir aqui, mas você não se empolga, você está com as Uhum. asas, né, para quem não lembra, o Dédalus e o Ícaro estão presos numa ilha, eles vão fugir, e eles colocam penas, fazem asas de pena, o Dédalus era um inventor muito habilidoso, colam com cera de abelha, e aí o Dédalus fala, filho, não se empolgue, não sobe muito, que você vai chegar perto do sol e o sol vai derreter as suas Vai asas e você derreter. vai cair. Também não fica lá embaixo, não. Se você voar muito baixo, a umidade do mar vai estragar as penas. Fica no meio termo. O meio termo é um lugar seguro. Então, e obviamente, né? Vou dar um spoiler aqui de uma história de 2000 anos, já venceu o prazo de spoiler. O Ícaro sobe, ele se empolga, jovem, né? Se Uhum. empolga e chega perto do sol, derrete a cera e morre. Cai afoga, e se afoga. E a gente sabe, os gregos falavam, a virtude está no meio. Tinha essa coisa Uhum. de, olha, não exagera nem para um lado nem para o outro. Então, em algum momento, isso que era um valor, isso que era algo aceito, algo que era Uhum. até prescrito, se torna ofensivo. E a lógica distorcida que está por trás disso é a gente tirar todo o valor daquilo que não é a vitória assim, escrachada. É a medalha de ouro, né? O primeiro lugar do pódio, é a promoção, é o sujeito que chegou à presidência, é o que conseguiu a promoção, é o que foi escolhido, que ganhou a medalha. Este tem valor. O resto não tem valor. Porque Sim, só se explica, né? É, é, eu, eu acho que talvez o maior símbolo disso da nossa cultura contemporânea é o Rubinho Barrichello. perfeito. Porque você vê o seguinte, eu pensava isso, né? O Rubinho Barrichello, ele é meme de Exato. perdedor. Mas se É, você tinha duas Ferraris no mundo, o cara pilotava uma delas e era um perdedor. exato. Então, Não, ele tem um. por quê? É o que você escreveu, né? Que o medalha de prata é o primeiro dos perdedores. Exato, Essa exato. cultura é opressiva, né? Muito. E o Rubinho Barrichello é interessante, que ele tem umas estatísticas muito boas, um baita piloto, um cara muito acima da média, e aí, como é o segundo lugar, né? Então ele Não não vale vale, nada. não vale. E só É. isso explica, né? Porque assim,
Tá na média. E o mais cruel que eu acho, Ed, é que se a gente for sincero, tá todo mundo na média. Na média, Sim, a gente está na média. Como que a gente é. acha que a média é um negócio ruim se é onde a gente vive? Daí Aham. não dá para entender porque as pessoas adoecem, vivem oprimidas, né? Frustradas, com sentimento de culpa, né, com sentimento de débito, eu tô devendo sempre alguma coisa para alguém, querendo viver para prestar satisfações para outros e o padrão Uhum. que outros setaram para nós. A gente fica se comparando e competindo o tempo inteiro, não tem a cultura da cooperação, não tem o desfrute, tem porque a gente está naquela opressão de o máximo, o máximo, o máximo. Sabe o que eu lembrei também, Daniel? Teve uma das nossas seleções de vôlei antes daquela do ouro olímpico, né? Mas a gente ganhou uma medalha de prata. E eu lembro que um dos atletas, na volta da Olimpíada, ele falou assim: eu não ganhei a medalha de prata, eu perdi a medalha de ouro. Então, como não, O gente? cara volta derrotado, entendeu? O cara é medalha de prata olímpica, mas ele volta derrotado. E um falou assim que prefere ganhar a medalha de bronze, porque ele fala: ganhei o bronze, porque você ganhou. Você Do que termina com uma você ganhou vitória. prata, você perdeu, entendeu? Olha a nossa mentalidade, cara, como ela é opressora, como ela é esquisita, né? É adoecedora, no fundo, Adoecedora. né? É adoecedora. E, e quando a gente bota esse negócio nos nossos filhos, hein? Que a gente não Então, aceita que o cara tire 7 para passar de ano, tem que formar com a nota máxima. E nós pais ficamos falando assim: ah, o meu filho, ele tirou nota máxima em tudo. E já é. começa desde criança, né, essa opressão. Sabe que foi interessante uma das palestras que eu fiz sobre esse livro? Eu tive duas mães vindo Uhum. falar comigo, uma agradecendo, falou assim, putz, que bom refletir sobre isso. E é muito importante, Ed, a gente fazer uma ressalva aqui. Não é uma apologia da derrota, não E nem é do uma fracasso, né? do fracasso, Aham. não é uma condenação da vitória, não é agora ganhar é feio, então bonito é ser derrotado. Não, não é isso. É uma ampliação do leque de valores, a ponto de a gente não valorizar só a vitória. A vitória é legal, é lindo, meu, medalha de ouro é uma coisa sensacional, e eu quero mais que um monte de gente ganhe mesmo, eu quero ver as pessoas fazendo coisas de alta performance. Mas o que a gente precisa dizer para os nossos filhos e para nós mesmos, ouvindo, é que não é a única coisa que tem valor. E Sim. aí, falando das mães que vieram falar comigo, uma veio agradecer, né? Falou assim, puxa, que bom, porque eu vejo isso no meu filho, eu vejo que ele não está assim tão preocupado em ser o melhor aluno da classe, e ele está bem com isso, e quem fica aflita sou eu. Então, já vi que não precisa ficar tão aflito. E uma outra falou assim, Daniel, mas pensa bem, minha filha está prestando vestibular, né? E o vestibular é uma competição e você só vai passar no vestibular se você de fato for melhor do que todos os outros, né? Enfim, sei lá, tem 100 vagas, você pode ser o centésimo melhor, mas você tem que ser melhor que todos os outros, né? Você pode ser o centésimo, mas tem que ser muito bom. E aí? E aí ela não pode não ser a melhor. Parece fazer sentido. Parece fazer sentido. É igual uma repórter da BBC que fez uma pergunta para mim. Falou, Daniel, mas quando você pega, por exemplo, minorias, mulheres no mundo corporativo, elas têm que se esforçar muito mais para conseguir uma promoção. Elas não podem não ser as melhores. Parece fazer sentido. Mas é muito interessante quando a gente se aprofunda nessas perguntas, nessas duas perguntas, porque na própria pergunta vem disfarçado, vem embutido o pressuposto de que o melhor para aquela pessoa é ser promovida ou é passar no vestibular e não Sim. importa o resto. Se ela tiver que se sacrificar, se ela tiver que abrir mão das amizades, se ela tiver que abrir mão da família, porque, afinal de contas, ela tem que ser promovida. Mas quem disse que ela tem que ser promovida? É. Esse que é o meu ponto. Esse lance de não pode, não pode. Uma vez estava numa palestra com a minha orientadora, que é uma filósofa, Caritas
Ribas, ela falou assim, olha, tudo na vida é uma questão de escolha. Eu falei, não, tem situação que não é questão de escolha. Aí ela falou, dá um exemplo. Aí a primeira coisa que me ocorreu foi, pô, se eu tô parado no engarrafamento na 23 de maio, eu tenho que ficar lá, não é questão de escolha. Ela falou, não, é questão de escolha, você pode deixar seu carro lá, levantar e sair. E deixar ele lá no meio da rua. Não, mas eu não posso fazer isso. Não, você pode, é que você faz uma conta e você chega à conclusão que você não deve. Mas poder você pode. E eu acho que uma das coisas tirânicas da nossa sociedade é como a sociedade, a cultura, ou mesmo o contexto de pessoas em volta da gente, fica todos esses ingredientes aí decidindo o que a gente pode ou não pode, escolhendo por nós. E a gente vai acreditando que a gente não tem escolha. É exatamente que a isso. gente está determinado a viver aquele negócio ali. Né? Aliás, Exatamente isso. eu lembrei também, a gente estava falando do medíocre. Ocre é pedra, né? E o medíocre é o meio da pedra, é o meio da Uhum. montanha. É o cara que subiu até o meio da montanha, ele olha para baixo, tem uma galera imensa. Ele olha para cima, tem uma meia dúzia. Ele fala, não, aqui tá bom para mim já. Então ele fica no meio da montanha. E a gente trata esse cara como um fracassado, porque a gente está comparando ele com a meia dúzia que está lá em cima. Pois é, pois Mas é. isso, você no capítulo, eu gostei demais quando você falou que não é só uma questão. Nós não estamos fazendo elogio do fracasso nem da derrota, né? Mas não é só uma questão de eu não vou ser o melhor. Não, eu não vou ser o melhor nessa régua que você está estabelecendo para mim. Então eu não vou ser promovido ou eu não vou passar no vestibular. Só que o custo de ser promovido me faz sacrificar um monte de coisa. Então, não é que eu estou abrindo mão de ser o melhor, eu estou escolhendo um monte de coisa que se eu quiser correr nessa corrida aí que você está impondo sobre mim, eu não vou viver. E aí você dá o exemplo do Cielo, né? Que eu achei É, fantástico. esse exemplo me pegou muito. Enfim, já era adulto, né? O César Cielo Uhum. não faz tanto tempo assim que Sim. foi vencido, Uhum. já faz tempo, mas não é uma coisa tão antiga. E eu Uhum. lembro direitinho dessa entrevista, assim, que eu vi é, quando ele contava o preço que ele pagou para chegar onde ele chegou. Uhum. Então, ele tinha mudado de país, tinha se afastado da família, tinha terminado o namoro, não podia continuar namorando, né, naquele contexto. A universidade não proibia, mas deixava bem claro que não era algo Uhum. desejável você ficar perdendo tempo com isso. Ele dizia: o meu hobby na época era dormir. Essa era a minha É, coisa que eu conseguia fazer o por lazer prazer. dele era a soneca. Meu lazer era dormir. E aí, fez tudo isso, pagou esse preço e, chegou lá, conseguiu, o primeiro medalhista de ouro da história da natação brasileira. Mas eu pensei, na época, eu falei assim, gente, para mim não dava. Assim, não é só uma questão de talento, que eu não tenho talento Uhum. para essa compleição física, mas, assim, é um preço muito alto que para mim não vale, para mim a conta não fecha. Foi quando eu tive essa ideia, né? E eu até falo, nem sei se a ideia é minha, se eu roubei de alguém, mas eu acho uma ideia bem inovadora e revolucionária. A gente Uhum. medir o sucesso não só pelo que a gente alcança, mas a gente medir o sucesso por aquilo do que a gente não abriu mão. Então você conseguiu a Isso. promoção, teve sucesso? Sei, eu abri mão da minha vida, abri mão da minha família, abri mão dos meus filhos, abri mão do meu tempo de qualidade, abri mão do meu tempo de oração, abri mão de ir na igreja, não sei. Uhum. Não consegui a promoção. Pô, então você não teve sucesso? Tive porque eu continuei vendo meus filhos, continuei indo na igreja, Isso. continuei, é, Isso. sim. E aí, o que eu digo voltando, né, é uma ampliação dos valores, porque é o que você falou muito bem. A gente vai comprando essa ideia de que o valor é a promoção, o valor é a medalha de ouro, o resto não tem valor, e você vai entrando nessa lógica, se ferrando e se frustrando, porque medalha de ouro só tem uma. Então, além de você se frustrar e abrir mão das coisas que você de fato poderia valorizar, você ainda não consegue a medalha de ouro. Isso. E que Isso. insanidade é essa que a Pior gente está ainda, né? vivendo? Agora, tem o raciocínio invertido,
que eu lembro que um irmão uma ovelha minha veio falar, ele vivia reclamando que estava sem dinheiro, sem dinheiro, sem dinheiro. Aí um dia ele chega para mim e diz assim, eu comprei um terreno em Atibaia. Eu falei, ué, mas como é que você vai pagar? Eu falei, não, era um valor assim que eu não tinha como recusar e eu vou só fazer... eu lembro na época ele falou que ia custar 70 mil, eu não sei que era real, que moeda que era, mas tipo 70 mil reais. Aí ele falou, vai custar só 70 mil reais. Eu falei, como é que você vai pagar? Ele falou, não, eu vou fazer mais um plantão durante a semana, porque ele era médico. Eu falei, então não vai custar 70 mil reais, vai custar 70 mil reais mais uma noite de plantão fora de casa, mais um plantão, mais, sabe? Mais uma noite mal dormida, mais um tempo... E as pessoas talvez não fazem essa conta. Elas só fazem a conta do que elas querem alcançar como resultado final. Né? E eu acho que é bastante complicado isso, complicado no sentido de complexo. A gente fazer essa conta e ter o discernimento do que a gente abre mão e de qual é a grade de valores que a gente está medindo o nosso próprio sucesso. Porque você começa isso, o livro assim, dizendo quais são os seus valores. Essa é a grande questão. Faz isso. A gente não tem esse hábito, a gente não tem essa prática. Eu tento sempre, nos meus livros, começar de uma forma bem provocadora, assim, né? Uma primeira frase de impacto, e essa realmente mexe com a gente. Para quem está assistindo a gente, se eu perguntar assim, quais são os seus valores? Dá uma travada, porque você não fez o planejamento estratégico da sua vida, né? Você não necessariamente parou para fazer a lista, e tudo tem valor. Amizade tem valor, amor tem valor, religião, bens financeiros, dinheiro, sucesso, tudo tem valor. Mas quando você diz o que tem valor para você, quais são os seus valores, são as coisas que são mais importantes dentre todas as coisas. As coisas que valem. O que é valioso para você? Uma vez eu participei de um exercício com o meu orientador espiritual. Ele me fez a seguinte proposta: pega tudo que você tem e coloca dentro de uma caixa. E vai tirando, e Deus fala assim, ó, tira uma coisa e descarta. Tira uma coisa e descarta. Até que você vê que vai sobrando pouca coisa. Aí, de repente, lá ficou... eu lembro que na minha caixa, aí ficou a Silvia e os meus filhos, né? Aí ele falou, é isso aí? Tira alguma coisa. Eu falei, não dá para tirar mais. Ele falou, tá, mas eu não estou vendo uma coisa aí dentro dessa caixa. Eu falei, o quê? A sua fé. Falei, não, mas a fé é outra coisa. Não, a fé é um negócio que você tem que pôr aí, sabe? E aí eu falei, caramba, é interessante. A gente pensa de valores com coisas, com conquistas ou com relações e tal, mas tem as subjetividades nossas. Minha liberdade, minha dignidade. E tudo isso entra na conta. Tudo isso entra na conta quando a gente... entra na conta no sentido de que muitas vezes, na vida, a gente vai enfrentar situações em que os valores entram em conflito. Significa que, assim, para manter-me fiel, eu vou ter que abrir mão da promoção, ou para conseguir a promoção, eu vou ter que não ser tão fiel ao meu amigo. Sei lá, estou pensando num exemplo qualquer, mas aí você pode pôr a fé, pode pôr a família, pode pôr... Aí sim você vai ver o que tem valor mesmo, porque aí você vai ter que fazer essa conta. Sensacional. Agora eu queria te fazer uma outra provocação também, porque vou puxar a brasa para minha sardinha agora espiritual, digamos assim. Porque eu fui lendo o seu livro, eu fui lembrando de versículo bíblico. Sim. Que eu colocaria lá. E aí eu lembrei desse de Eclesiastes, capítulo 7, que diz o seguinte, Daniel... Peraí. Não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que destruir a você mesmo? Sensacional. Eclesiastes. Não seja demasiadamente ímpio, nem tolo demais. Por que morrer antes do tempo?
Olha só, a E olha que virtude no meio. interessante, né? O Eclesiastes dizendo: não seja demasiadamente justo, mas também não seja muito ímpio. É o Aurea Mediocritas da Exatamente. espiritualidade aí. E É a aí eu virtude no queria te meio. fazer uma provocação do quanto é danoso, ou quanto é danosa essa nossa cultura religiosa que a gente tem que ter uma santidade e uma pureza e é quase que uma impecabilidade, né? Você tem um lado que é o pessoal, a carne é fraca e aí vai para a esbórnia mesmo e é uma desculpa. Uhum. Mas você tem o pessoal que é oprimido pela necessidade de ser perfeito aos olhos de Deus. É, é isso mesmo. E você vê, né? O, eu achei sensacional. Não seja excessivamente justo. Porque Isso. você pensar, justiça não é um valor? Pô, justiça é um valor. A gente não tem que buscar justiça, a gente tem que buscar justiça. Então, por que que não pode ser? Por que que a justiça poderia ser uma justiça em excesso? Porque o mundo é injusto. Porque as coisas não são preto no branco. Porque vai ter hora que, se você for ser justo, você vai ser cruel. Se você for Isso. ser justo, você vai ser desumano. A justiça será Isso. desumana. Então, e a perfeição, né, a impecabilidade é a mesma coisa. Tem um filósofo que ele falava da tentação do bem. Né? A tentação do bem é isso, é você tá o tempo todo falando, mas não, peraí, isso está errado, isso não pode, isso não agrada a Deus, isso não edifica, isso não dá para viver assim, porque nem é isso, nós estamos no mundo imperfeito, nós temos uma natureza imperfeita, e não está na plenitude da espiritualidade, então a gente tem que aprender a conviver com as nossas imperfeições, sempre almejando melhorar, claro, Sim. mas senão você fica realmente doente, você adoece a si e adoece aos outros, porque diante Sim. dessa impossibilidade você está sempre sofrendo. É, e acho interessante também como é um clichê que nessas coisas de entrevista, qual o seu maior defeito? Eu sou perfeccionista. Até nisso a gente quer ser, né? Não E quer ser medíocre. esse perfeccionismo é opressivo também, É, né? mas ele também é uma arma, né, Ed? Os púlpitos gostam de colocar isso justamente Isso, para controlar, né? isso, gerar culpa, né? Gerar culpa. E aí tem o fariseu que acha que é perfeito, e aí a vida não é o que ele gostaria, ele acha que Deus está sendo injusto com ele. Cara, é uma bola de neve de doenças e de distorções e de opressões e de coisas ruins. Então E se você pensar, tem um amigo, Marcelo Leite, que ele falava o seguinte, ó, presta atenção. Jesus falou o seguinte, ó, tem muitos primeiros que serão últimos e muitos últimos que serão primeiros. Quer dizer, significa que os do meio vão estar sempre no meio, cara. Você tá ali, ó, você tá fica ali que tá garantido. de boa. Fica ali que tá de boa. Ai, que beleza. Olha, Daniel, maravilhoso, mais um texto seu com uma contribuição fantástica e eu recomendo quem chegou agora. Nós estamos falando sobre esse livro, Viver é Melhor Sem Ter que Ser o Melhor, editora Sextante, Daniel Martins de Barros. Valeu demais, obrigado muito, muito por esse papo. Tem tempo aí para umas 3 perguntas aí, ou 4, que o Bora, pessoal está comentando bastante aí. Será que vamos a que gente vamos. consegue? A Natália, boa noite, Natália, um beijo para você. Para quem questiona os valores do neoliberalismo e do capitalismo tardio, esse livro cai como uma luva. Leitura gostosa e edificante, não é nem uma pergunta, Daniel. Ó, os valores do neoliberalismo e do capitalismo tardio. O que seriam esses valores, hein? Meritocracia, consumo sem limite, Eu acho que mensuração da vida pelo dinheiro e pela riqueza, ou só pela questão da material? eu acho Natália, que para quem questiona os valores, o livro vai bem, né? Assim, neoliberalismo e capitalismo tardio é porque é onde a gente está. Mas independente do momento e do regime que a gente estivesse, haveria, sem dúvida nenhuma, valores nos sendo vendidos ou impostos
e que a gente precisaria questionar se eram valores para a gente mesmo, né? O valor, vou voltar num exemplo aqui meio bobo, mas, por exemplo, o valor da medalha de ouro, ele vem da Grécia Antiga, ele não é nem do capitalismo, muito menos tardio. E a gente está questionando ele aqui também, né? É o que eu chamo do fenômeno Simone Biles. Quando a Simone Biles, ela falou melhor ginasta do mundo na época, todo mundo olhando para ela, vai lá que é você, ela fala, não, nessa aqui eu não vou. Como assim você não vai? Esse é o ouro, você vai ganhar o ouro, tá todo mundo olhando, é o topo da carreira, é a coisa mais valiosa que tem. Não, para mim não. Aqui eu estou fazendo as contas, minha saúde está em primeiro lugar, ela vai ser prejudicada. Aí teve aquela gritaria falando, ai, agora é feio ser campeão, bonito é desistir. Não, bonito é ser livre, bonito é você poder escolher outros valores, bonito é você ter, né, esse leque. Então, eu acho que cabe o questionamento para isso, mas cabe o questionamento para tudo que nos é imposto sem a nossa própria reflexão. Boa. A Rojane disse que o Ed vai ter que rever a série dele, Viver Acima da Mediocridade. Ô, Rojane, não tenho que rever, não. Ó, vai lá ouvir de novo a minha série, porque a série foi justamente, eu disse, que extraordinários não somos nós, é Deus. Boa. E que Deus usa pessoas medíocres. Inclusive, é uma série baseada em pessoas da Bíblia que são coadjuvantes, não são super-heróis da fé. São pessoas, inclusive, que muita gente não tinha nem ouvido falar que existia. Vai lá ouvir a série de novo, vai. Não quero causar problema para ninguém. Muito bem. Rojane, um beijo para você, viu? Beijão. O que mais a gente tem aqui, hein? Deixa eu achar aqui uma... Caio Couto, como melhorar a autoestima se normalmente você só bate na trave e o sistema desse mundo é contra pessoas como eu? Isso afeta tudo. Como eu que são pessoas negras. Isso aí é interessante, Caio. Um abração para você, Caio. Obrigado aí pela sua provocação. Aí você está lutando contra um sistema, né? Contra uma sociedade inteira e uma cultura inteira e com todas as desvantagens e opressões e violências de um racismo, né? Então, como melhorar a autoestima nesse contexto? Daniel, é contigo. De fato, é um desafio, não tenho nem o que dizer, o desafio das minorias que são oprimidas, que têm menos oportunidades, enfim, isso tem até um vídeo meu no canal sobre trauma racial, né? Eu fiz um vídeo nas minhas redes sociais comentando aquela fala do Vini Júnior, mostrando, ele tem ali os critérios diagnósticos de um trauma racial, quer dizer, é um negócio brutal, é um negócio real, que não dá para a gente fingir que não existe. Mas a nossa autoestima, ela é muito baseada naquilo que a gente valoriza e que a gente reconhece em nós. Então, são coisas que eu acho que são importantes, são coisas que têm valor e que eu vejo que eu ou tenho conseguido desenvolver, ou estou caminhando nessa direção. Né? Quando a gente pergunta se as coisas têm sentido, isso aqui faz sentido para a minha vida? O que é uma coisa que faz sentido? É uma coisa que nos aproxima daquilo que a gente de fato valoriza. Então, essa é uma maneira, né, Caio? É você parar para pensar, coisa que a gente não faz, não estou dizendo que você não fez, mas que a gente não tem o hábito de o que realmente é importante para mim, o que realmente tem valor nessa vida. Ótimo, então tenho aqui essa lista. Como que eu, Caio, estou em relação a isso que eu percebi que é valioso e que é valoroso? Puxa, isso aqui eu tenho, então posso melhorar, né? Eu posso me sentir bem. Bom, isso aqui eu não tenho, mas eu estou correndo atrás. Poxa, então isso tem valor. Né? Putz, isso aqui eu nem tá longe de mim. Bom, então descobrimos aqui uma maneira de melhorar a autoestima. Eu me solidarizo com essa questão que o Caio levanta. E é claro, eu como homem branco nunca vivi isso. É difícil a gente comentar, mas eu fico imaginando que uma coisa é a gente ter uma autoestima a partir do que está dentro da gente, mas sem o reforço externo,
é complicado. Eu me acho uma pessoa ok, mas a minha mulher vive me criticando, meus filhos não me admiram, eu não fui promovido, eu fui preterido numa vaga de emprego, a polícia me deu batida na rua, sabe? O pessoal olha para minha cara já acha que eu sou ladrão, eu entro numa loja no shopping, o segurança já se aproxima. Quer dizer, é muito difícil num contexto de violência de uma sociedade inteira realmente a gente sustentar uma autoestima, né? E inclusive no fato de que no Brasil os negros nem são minoria, né? Nem são Sim, minoria são minoria em termos de direitos, né? em termos de direitos e de acessos, né? Direitos não, direitos sim, mas Isso aí. E minorias em termos sociais. sociais. Agora, é muito complicado a gente sustentar uma convicção interior recebendo estímulo externo que o tempo inteiro está bombardeando essa convicção. Eu concordo, mas tem uma consequência que seria muito brutal, né, dessa fala, a gente então entender que é o seguinte, então não tem jeito, então é isso aí, vai ficar sem autoestima mesmo. Não, Não é possível, né? Não é possível. não. Então, de fato, a gente tem que se reconhecer os nossos valores, é, desenvolver os nossos valores para que a gente tenha essa autoestima interna e também se cercar de pessoas que nos Isso, valorizem, né? isso, Vai ter um isso, monte de gente na sociedade que vai tratar com injustiça por ser preto, ou por ser mulher, ou por ser isso. trans, ou por ser albino, por ser a minoria que for. Mas a gente pode também se cercar de pessoas que reconheçam esses valores, né? E reforcem, portanto, a nossa autoestima. E não e não tolerar e não aceitar ser tratado com desvalor, não acreditar nisso. Exato. E, e por que que a gente se submete a ser tratado com desvalor, né? Uhum, É, uhum. por que que a gente aceita esse lugar? Então é se rebelar. Eu acho que uma das formas da gente lutar contra os estímulos externos que nos são contrários é nós lutarmos afirmativamente, Sim. né? O... Defender aquilo que a gente crê como nossa pauta de valores, dizendo, olha, eu não tenho valor na sua escala de valores, mas tem uma outra escala de valores que eu sei que eu tenho valor e não sou eu apenas que estou dizendo isso para me auto-justificar. Ó, tem uma multidão aqui que tem uma outra escala de valores diferente da sua. E esses caras aqui que são. É daqui que eu tiro Sim. o substrato externo para sustentação da minha autoimagem, né? Ou seja, o que for. Poxa, mas obrigado, Caio, pela sua provocação aí. Só A lembrei última, Daniel, fala. um capítulo de um dos livros anteriores que eu lancei com a Sextante, que foi o lado bom do lado ruim, que eu falava Sim, das vantagens das emoções negativas, e um dos capítulos era sobre a raiva. E sim, a raiva tem a sua importância justamente ao ser transformada em indignação. E falar, não, eu isso. não, isso é indigno, isso eu não aceito, Isso é e é uma inaceitável. raiva que tem que ser alimentada nesta direção, né? Então, Uhum. estamos Da reação. completamente juntos aí, alinhados. Perfeito. Vamos lá, mais uma última então. Olha, Sandra Pella. Boa noite, Sandra. Um beijo para você, Sandra. Tudo bem? Prazer em ouvi-los. Gostaria de saber como tentar manter a nossa saúde mental e a fé nos dias de hoje, considerando que muitos justificam o sofrimento humano pelas profecias bíblicas. Uau! Essa é Isso aí contigo, é né? grave. É Essa é com dizer que você. eles são. Esse pessoal interpreta mal a Bíblia, Sandra. Eu acho muito interessante que um dos textos mais bonitos e lindos do Novo Testamento é da pena do apóstolo Paulo, que diz assim: Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Né? Eu acho isso muito lindo que o Paulo está dizendo, olha, se em algum momento você tiver dúvida do amor de Deus, olha para a cruz, está ali,
né? Mas como justamente as pessoas que conhecem a cruz fazem questão de manter a imagem de um Deus irado, de um Deus que manda castigo, de um Deus que manda raio, manda chover num lugar, destrói a casa do outro, manda câncer pro outro, destrói o casamento e a família do outro, demite o outro, porque Deus, ele é um furioso. Parece que não existe cruz na cabeça desse pessoal. Eles não enxergaram que Deus falou: olha, pessoal, que parte vocês não entenderam que eu amo vocês e que eu não sou parte do problema, eu sou parte da solução. Mas parece que tem um pessoal que quer manter Deus como um ser irado contra nós o tempo inteiro, né? Então é descartar essas profecias aí e lembrar da imagem de Deus que é revelada na face de Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, que morre por amor, que ama. O Deus de Jesus, que ele nos ensinou a chamar de Pai, eu insisto nisso, mas aquilo que é verdade bíblica e da nossa convicção, a gente tem que ficar repetindo sempre, né? O Deus revelado em Jesus, ele não mata por amor, ele morre por amor. E Bem tem um diferente, pessoal hein? aí que tem um Deus que mata por amor, É. né? Quem mata Eu, por amor é assassino e é crime passional. eu vou te dizer, viu, Ed, tem uma dica nesse livro mesmo aqui, ó, É, para Sandra, né? sei. Livre-se do inútil. Boa, Inutilia boa. truncatis. Nem lê essas profecias e nem escuta Para de esses seguir essas podcasts. pessoas, É, para boa. de ouvir, é inútil, não agrega, né? Então, corte Uhum, o que é inútil. perfeito. Como é que é o nome aqui do... Inutilia truncate. Inutilia Livre-se truncatis. do inútil. Corta o que é desnecessário e fica com o essencial. E o essencial é o amor de Deus por nós. Bom, um beijão para todo mundo que acompanhou a gente nesse papo aqui, que podia continuar noite adentro. Daniel, muito obrigado. Sempre um prazer ter você na roda de conversa e ter parceria com você. Muito obrigado. Mais uma vez, parabéns. E obrigado não só por estar aqui com a gente na live, mas obrigado pelo seu texto, a sua obra, que abençoou muito a minha vida e tenho certeza vai abençoar de todo mundo que lê. Viver é melhor sem ter que ser o melhor. Daniel Martins de Barros. Valeu demais. Valeu, Ed. Sempre um excelente papo, viu? Que venham mais Valeu. livros. Mais livros. Que venham Um mais. abração Um para você abraço. também. Beijo para Tchau, todo mundo. tchau. Tchau, tchau. Até quarta, 18 horas, se Deus quiser. Tchau, tchau.